Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é João Paulo, eu sou voluntário aqui da IC Liderare e do Colégio Invisível da Liderologia, e a gente está começando mais um debate paracientífico. Esse evento ele é organizado pelo Colégio Invisível da Liderologia, e o Colégio Invisível da Liderologia faz ele em parceria com a Liderare. Então, o Colégio Invisível é uma organização conscienciocêntrica. É uma organização que tem um foco no estudo da consciência e não tem fins lucrativos. Enquanto organização, o Colégio Invisível da Liderologia reúne de forma online pesquisadores de qualquer local do planeta que tenham interesse de estudar a liderança interassistencial, sob o foco do paradigma consciencial. E a nossa parceira para esse evento é a instituição conscienciocêntrica Liderare, Liderologia Interassistencial, que não tem fins de lucro e tem como objetivo divulgar, aprofundar, ampliar o conhecimento sobre essa neociência, liderologia interassistencial, através de cursos, palestras, fóruns, eventos, preceptorias e demais atividades. Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Silvana Elau. Eu sou voluntária da IC Liderare, da IC Enciclosapiens e coordeno, junto com o João Paulo, o Colégio Invisível da Liderologia. Os debates paracientíficos são um evento gratuito que acontece sempre no terceiro mês, do terceiro domingo de cada mês. Esses encontros têm por objetivo aprofundar temas relevantes para o estudo e compreensão e ampliação da neociência, a liderologia, sobre o paradigma consciencial. A ideia aqui no nosso encontro não é trazer verdades absolutas, ou mesmo aqui é apenas, na verdade, trazer reflexões sobre esse tema. E nós entendemos que nós não devemos criar aqui, nós devemos criar, aqui um espaço favorável para que todos possam contribuir, discordar, refutar e construir conhecimento junto conosco, dentro de uma visão paracientífica. Então, nós reforçamos aqui, o princípio da descrença, dentro da descrenciologia, que não acredite em nada, nem mesmo no que for passado neste debate pelo Colégio Invisível da Liderologia. Tenha suas experiências pessoais, questione, pergunte, troque conosco essas informações. O tema deste mês será repercussões da pseudo-harmonia na liderança interassistencial. Para debater esse tema, nós convidamos feras sobre o assunto. Cristiane Gouget, Adelino Denk e César Cordioli. Então, eu gostaria que cada um se apresentasse, por favor, dissesse um pouquinho de você, para darmos o início ao nosso debate. Bom dia a todos, Adelino Denk, sou do colegiado gestor da Liderare, voluntário da Conscienciologia desde 2014. A minha atuação profissional está, neste momento, mais ligado ao mercado de consultoria empresarial, né, de investimentos, e também atuo enquanto professor universitário, na área da administração. Quanto ao tema aí, né, muito interessante, né, porque já passamos aí por experiências enquanto gestor público, como secretário, né, presidente de associação empresarial, presidente de fundação, e espero compartilhar com todos aí as experiências vivenciadas em relação ao tema pseudo-harmonia, porque tenho pesquisado agora mais recentemente a questão da comunicação, né, comunicação autocosmoética, interassistencial, em como desenvolver essa comunicação mais assertiva, né, e interassistencial ao mesmo tempo. Olá a todos, bom dia. Meu nome é Cristiane Gouget, eu sou voluntária da Liderare, voluntária da Apex e do Colégio Invisível, além também de ser voluntária do Calepino.
Atuo como planejadora financeira, minha formação acadêmica é em economia, né? E por que desse tema de interesse, né, da pseudo-harmonia? Como eu sou retomada, eu voltei à Conscienciologia depois de um afastamento aí de um tempo, voltei ano passado, então eu sou retomadora de tarefa, e é um tema que eu estudo, né, dos retomadores, e aí, associado a essa questão dos retomadores, me surgiu esse tema da pseudo-harmonia. Então, são duas linhas de pesquisa que me interessam hoje, né? Mas é isso. Muito obrigada, pessoal. Bom dia a todos, aos colegas, a todo mundo que está assistindo a gente. Primeiramente, agradecer a oportunidade, também parabenizar a iniciativa do Colégio Invisível da Liderologia. Eu acho que é extremamente relevante a gente debater esse tema, pseudo-harmonia. O professor Valdo Vieira sempre colocava para a gente que esse é o mega trafar maior, né, do grupo, nosso grupo evolutivo. A gente vê que tem pouco conteúdo escrito a respeito, tem um verbete da enciclopédia, da autoria dele, mas é muito pouco conteúdo, então eu acho que é extremamente relevante debater, né? E fazendo uma rápida apresentação, eu sou voluntário da Conscienciologia desde 1988, desde a criação do IPC, permaneci no IPC até 2005, quando foi criada a IEC. Desde então eu coordeno essa instituição, já passei por diversos setores, né? Hoje a gente mantém a atividade ali Calipino, que é o debate feito todos os domingos às 5 horas da tarde, mas estamos muito focados hoje na construção do Mega Centro Cultural Holoteca. Esse é o grande projeto que a gente vem se dedicando há alguns anos, e vamos ver se esse ano, ou no máximo, início do ano que vem, a gente começa, de fato, a construir a obra, tá? Então, assim, síntese é isso. Mas obrigado pela oportunidade. Vamos em frente aqui. Então, pessoal, vamos dar oficialmente início ao debate e, assim, para que todos comecem a se entrar no nosso tema, nós gostaríamos de saber dos debatedores o que vocês entendem sobre a pseudo-harmonia. O que seria a pseudo-harmonia no entendimento de vocês? Posso começar? Porque eu acho interessante contextualizar para ficar bem didático, né? Por que surgiu esse tema da pseudo-harmonia para mim, tá? Porque, no caso, como eu sou retomadora de tarefa, no que eu retornei ano passado, foi interessante que eu fiz uma sessão de consciencioterapia e a pessoa na consciencioterapia ouvia tudo que eu falava, né? Então, empolgada porque eu retornei e tudo, e ela me fez um questionamento que mexeu comigo. Ela falou assim: o que o que te manteve esse tempo de afastamento seu até a retomada? O que te manteve nessa situação de uma pseudo-harmonia? O que te sustentou? O que fez você ficar na pseudo-harmonia? E até então eu não conhecia. Claro, eu já tinha ouvido falar nessa palavra, mas me fez pensar, mas realmente, por que eu fiquei nessa pseudo-harmonia? Por quê? Como é que eu me sustentei esse tempo? Então, de lá para cá, eu tenho pensado sobre isso, né? Então, por quê? O que faz a gente ficar nessa condição, né? Então, eu achei um tema interessante, porque, ao mesmo tempo, ele está me ajudando, como é que eu vou dizer, no sentido da liderança interassistencial, ele está me ajudando a ser mais autêntica, né? Então, no que eu começo a entender um pouquinho, porque ainda estou no início da autopesquisa, eu vejo que está muito conectado à questão da autenticidade, né? Despojamento, várias questões aí que eu estava deixando de lado, né? Então, esse tem sido assim a minha motivação para me compreender um pouco mais, para eu encarar esse desafio, entendeu? De sair dessa situação que eu me mantive, né? É isso, basicamente foi isso, ainda estou me descobrindo.
Para mim, se eu fosse definir a pseudo-harmonia, eu gosto, primeiro, de pegar sempre a definição clássica, né? No verbete, de autoria do professor Valdo, ele define a pseudo-harmonia como sendo a condição falsa, enganadora, suposta, consciente ou inconsciente, das consciências quanto à ordem equilibrada e pacífica dos próprios esforços e a união evolutiva entre si, no âmbito do desempenho da Max Proexis e na estrutura do grupo Karma. Trocando em miúdos, eu entendo que a pseudo-harmonia é você fingir que as coisas estão bem, enquanto por trás dos bastidores você fica pensando mal das outras pessoas, fica, sei lá, fazendo fofoca, apunhalando pelas costas. Por que que esse tema é muito relevante? Na frase enfática desse verbete, existe a seguinte observação: a condição da pseudo-harmonia prejudica a convivência das pessoas, entrava o desenvolvimento da Maxi Proexis e deteriora o holopensene grupal pela evocação dos assediadores. Então, fica evidente que essa condição, ela trava, né, o nosso desenvolvimento como grupo evolutivo, né? Ela é uma condição muito perniciosa, né? Quando eu penso em pseudo-harmonia, eu sempre penso na questão do bifrontismo, né? A pseudo-harmonia, ela não existe se não houvesse o bifrontismo. O bifrontismo, ele muitas vezes o pessoal fala que é o Janus, né? Que é aquele deus romano de duas cabeças, que na verdade ele é o deus das mudanças e das transições, né? Ele olha para frente e olha para trás, mas pelo fato de ele ter duas faces, o pessoal fica então dizendo, é a pessoa de duas faces, né? Que aparenta para você que está tudo bem, por trás ela está com a crítica mental muda. Mas eu entendo, assim, já trazendo alguns pontos aqui para o debate, que no âmbito da CCCI, há ações profiláticas, né, que a gente pode implantar para evitar essa cultura do bifrontismo, né? Por quê? Porque às vezes existe na minha opinião, uma certa conviviologia sem bom senso, né? Onde as pessoas varrem às vezes a sujeira para debaixo do tapete, como exemplo da anticonflitologia, mas na verdade elas não estão resolvendo o problema, elas estão apenas tamponando, né? Colocando panos quentes, né? Então, eu entendo que é uma necessidade nossa grupal, evolutiva, a gente ser mais sincero em nossa convivência, né? A gente precisa falar mais do comportamento do outro, quando aquele comportamento ele está afetando a gente ou afetando ao grupo, mesmo que aquela pessoa não vá gostar, né? E para isso é necessário a franqueza, né? Para você eliminar o problema. Só que a questão é que muitas vezes a pessoa fica apresentando um comportamento de criança, na base de água com açúcar, né? Há muita pouca noção prática dos efeitos da impactoterapia e da cosmoética destrutiva, né? Então, eu entendo que, a partir de um determinado ponto, não é inteligente você ficar tolerando uma incoerência cosmoética, né? Ou, quer dizer, uma incoerência anticosmoética, entendeu? Você tem que chegar e você tem que falar as verdades, entendeu? E um exemplo que eu, sem me estender muito, que eu gostaria de dizer é o seguinte: às vezes o afeto maior você cria pela desavença. É quando você chega, explicita o seu posicionamento, você explica para outra pessoa o que não está legal, é que você adquire o respeito, a admiração, e você limpa e zera para você iniciar a relação num patamar mais avançado, entendeu? Então, eu entendo que esse assunto que está sendo trazido para debater aqui é onde dói. A gente tem que realmente, acho uma atitude de coragem, trazer um tema delicado, sensível, para debater em grupo. Então, é isso aí, eu estou só botando mais lenha na fogueira para a gente dar um início aqui, né? Mas fala aí, Adelino, que eu acabei entrando aí. Valeu, obrigado, professor César, Cristiana, né? Também penso dessa forma, né? Eu vi também lá o verbete do professor Valdo, pseudo-harmonia, né? Que o professor César já trouxe a definição, mas uma das questões que eu tenho analisado, né? E tenho percebido, né? Nas experiências aí de convivência, principalmente em ambientes como a gestão pública, universidades, né? Que realmente existe essa preocupação em querer agradar a todos, né? Existe até um pensamento que diz assim: eu não sei qual é o caminho do sucesso, mas com certeza o caminho do fracasso é agradar a todos. Então, foi dita por John Kennedy, então, que nos traz a reflexão
de que muitas vezes se faz de conta, né? E as pessoas até se assustam, né? Quando em algum determinado momento você diz não, quando realmente precisa ser dito não, né? Porque a maioria das pessoas acabam dizendo sim, né? Tem medo de dizer não, porque querem agradar, porque querem passar panos quentes. Na verdade, acaba sendo uma espécie de um teatro, né? Eu percebo muitas vezes na universidade, né, o professor fazendo de conta que está dando aula e o aluno fazendo de conta que está assistindo a aula. Então, é uma pseudo-harmonia, né? Na gestão pública, né, as reuniões de colegiado, né, onde se fala nos cantos, né, fala-se em petit comité, se reclama nos bastidores, mas não se tem a coragem de uma manifestação, de um posicionamento esclarecido, né, do que realmente pensa, do que realmente deveria ser feito. Na empresa, né, a empresa já com dificuldade, né, olhando para o empreendedorismo, né, a empresa enfrentando uma série de conflitos internos, entrando em dificuldade financeira, mas continuando fazendo viagens, fazendo festas, fazendo de conta que está tudo bem, né? Então, são movimentos falsos, né, para que se passe uma imagem positiva, né, de que está tudo ok, mas na verdade não está, né? Então há um escondimento constante da realidade dos fatos. E isso exige, né, na linha que o professor César estava trazendo, aí, nessa retomada que a Cristiane comenta, né, o que eu tenho agora analisado com um pouquinho mais de profundidade, que é essa assertividade comunicativa, né? E há um verbete sobre isso, né, comunicação assertiva, que é empregar os trafores pessoais nas trocas interconscienciais de informações, mensagens, conhecimentos e técnicas de modo autêntico, destemido, sem subterfúgios ou máscaras. Então, essas máscaras, me parece que muitas vezes atrapalham esse processo da comunicação assertiva. E o que é, assim, só para também colocar um pouco de reflexões e de pontos aí para o nosso debate, né? A comunicação assertiva, né, não é nem a agressividade e nem passividade, é a comunicação no ponto, na hora certa, com o interlocutor certo, né, avaliando o contexto adequado e tendo uma escolha, né, e eu tenho trazido esse método, né, analisar o contexto, fazer as escolhas depois da análise do contexto, para daí, na sequência, ter um posicionamento adequado, no ponto, preciso, né? Então, também poderia aí estender mais situações aí, né? Mas acho que temos alguns elementos interessantes aí para o nosso debate. Então, eu achei interessante que teve um processo que caminhou da autoliderança, né, do processo da pseudo-harmonia individual para o coletivo, né? E aí entramos aí com a questão do processo da comunicação. Entendo legal. Uma coisa que o professor Valdo falava muito era entender o momento evolutivo de cada consciência, ou daquela pessoa, ou daquele grupo. Então, o que eu gostaria de entender, nós, né, no nosso processo aí de início desse processo de trabalhar com o posicionamento, porque eu acho assim, que quando a gente tem aí, vamos pegar na CCCI, né, que só temos bastante gente aí, é tudo cacique, né, não tem pouco índio ali no processo, todo mundo só por si, e todo mundo também tem muita inteligência, tem muita liderança, tem muito tudo. Como que nós vamos acertar, ter essa comunicação assertiva, sem ser bifronte, assumindo um posicionamento também assertivo no momento certo para aquela pessoa ou para aquele grupo? Porque a gente percebe que existe muita falácia nesse processo do posicionamento também, e também existe muito argumento de poder, né? É o professor Valdo, porque naquele processo, porque naquela coisa, e na verdade não fica dito o que realmente precisa ser feito para aquele processo acabar com o conflito, acabar com o processo do autodesassédio e do heterodesassédio ali intitulado naquela questão. Então, eu gostaria de saber de vocês o que vocês pensam, como é que nós faríamos isso, o que vocês pensam que nós poderíamos fazer e como a gente ter esse olhar mais amparador e saber qual o posicionamento mais assertivo para eliminar o processo da pseudo-harmonia, tanto íntima, né, que a gente vai ter que começar a trabalhar isso também, quanto no processo coletivo, quer seja nas empresas, porque, né, ver até onde também eles podem ir, né, entender o que nós queremos, quer seja numa CCCI.
Para mim, Silvana, Silvana, pode Oi. falar, professor. eu ia dizer para a Silvana que, para mim, tudo começa pelo autoenfrentamento da patopensenidade, né? Eu acho que hoje dificilmente você precisa alguém chegar perto de você para dizer para você quando você está pensando errado. No fundo, a pessoa, ela sabe quando está pensando algo que é inadequado. Só que o problema é que ela prefere ficar naquele patamar, se alimentando daquele veneninho, porque, no fundo, talvez aquilo faça bem para ela, falar mal do outro, para ela esquecer momentaneamente uma série de aspectos que ela não está enfrentando, que ela não está fazendo, entendeu? Então é muito mais fácil você falar mal de quem está se destacando, quem está avançando, criticar o outro, quem está com dificuldade, para a pessoa se sentir um pouquinho melhor. Então, eu acho, Silvana, que me parece que um ponto muito sério começa por aí, o enfrentamento da patopensenidade. Mas tem um outro ponto que eu quero chamar a atenção, que é a incapacidade de perdoar. Parece que não tem nada a ver, mas para mim a pseudo-harmonia ela tem muita relação com isso. Às vezes você teve, o nosso trabalho é muito intenso, né? Ele tem muito desassédio que a gente faz no dia a dia, nas atividades. E é natural que o trabalho então seja muito pegado. Às vezes fica determinada rusga, né? E as pessoas não resolvem isso. Elas não conseguem virar a página. E os assediadores se aproveitam disso e começam a insuflar e colocar um contra os outros. Agora, um pouco disso é porque a pessoa, ela levou para o lado pessoal alguma coisa, entendeu? Ela ficou ofendida. E aí isso começa a prejudicar a inter-relação. Porque a pseudo-harmonia, a gente está falando aqui, pode parecer algo leve, mas tem pseudo-harmonia que é pesada, que solapa o trabalho de bastidores, onde a pessoa ela atua como um mega assediador, né? Ela, às vezes, ela põe todo um trabalho abaixo em virtude de comentários maldosos, né, das energias pestilentas que a pessoa infiltra, ela vai colocando e às vezes não é tão fácil discernir isso, não. Às vezes só que a pessoa tem que ser bem lúcida para discernir. Quando, às vezes, por exemplo, você tem um mega assediador ali fazendo energia numa pessoa, sem possessão patológica, entendeu? Então, eu quero trazer isso, porque eu acho que isso é uma coisa, assim, bem pontual. Se a gente não fizer mais, na minha opinião, a cariação cosmoética, abrir mais o jogo, a gente sempre vai descambar ou cair para o lado do acompliciamento anticosmoético, tá? Mas eu passo a palavra para a Cristiane, eu acabei entrando aí. Fala aí, Cristiane. Me parece, vocês falando, é estranho, porque me parece que tem muito mais do que isso, né? Então, a gente vai montando aí as pecinhas do quebra-cabeça. Porque quando eu li esse verbete do professor Valdo, o que me marcou mais foi a questão da convivialidade, né? Parece um paradoxo, porque para você fugir desse conflito da pseudo-harmonia, né? Então, vou me isolar, vou ficar na minha, né? Mas não, ele diversas passagens ali, ele fala da convivialidade, quer dizer, você vai ter que enfrentar isso na convivência, né, com as pessoas. Mas o que me veio mais na cabeça, até em relação ao que eu vivenciei, foi a questão de coragem. É coragem de se posicionar. Porque, no fundo, a gente sabe que tem que ser feito, a gente sabe o que, a gente sente que aquilo, em determinado contexto, a gente tem que se posicionar e falta coragem. Então, quando você falou da questão da mágoa e tudo, não, é coragem. O que, assim, não é que não, eu acho que a gente vai estudando, a gente vai ampliando, então a gente vai conhecer diferentes formas de pseudo-harmonia, que me parece aí, né? Então, para determinados grupos vai ter um tipo de atuação da pseudo-harmonia, outros, então a gente vai se descobrindo, mas no meu caso, eu vejo que às vezes é assim, de perder o reconhecimento do grupo, então eu prefiro ficar na minha, porque se eu for autêntica, ali o grupo vai, entendeu? Vai me excluir. Então, esse é um dos exemplos, né? Então, vamos aprofundando aí. Trazendo aí outros vieses aí, né? Concordando com o que já foi trazido aí, né? Como é difícil, às vezes, entender o momento evolutivo do outro, né? A situação que a pessoa está passando, né? Então, eu estou aqui pensando, né, e refletindo sobre a intencionalidade. Qual é a intenção que está por trás disso para ficar nesse processo de jeitinhos, nesse processo de esconder, né, de manipular, de
fazer todo esse movimento, né? Fazer muita fumaça, na verdade, né? E sem ir na essência, sem ir naquilo que de fato precisaria ser debatido ou ser avaliado naquele momento, né? Então, há uma intencionalidade por trás disso, né? E talvez, se tivermos aí um aprofundamento dos princípios autocosmoéticos, né? De realmente ter coragem, como você está falando, Cristiana, de ter posicionamento, né? Como o professor César também trouxe, né? E quando nós erramos, sabermos reconhecer isso, né? Porque todos nós vamos falhar em algum momento, e parece-me que isso se transforma num drama, num problemaço, muitas vezes, né? Então, ter mais naturalidade nesse processo de admiração e discordância, né? Eu continuo admirando, tendo relacionamento com as pessoas, tendo a conviabilidade, né? Porém, eu posso e devo me posicionar, né? Mas sem que isso gere conflitos, né? Aí, isso está, na minha análise, muito vinculado à intencionalidade, né? O que movimento, né? Que agrupamentos que eu estou buscando para defender determinados interesses, né? Eu não sei, às vezes me parece assim, você se desculpa, João, acabei passando na tua frente. Às vezes me parece assim, quando a gente está conversando, sim, é uma questão de coragem, eu entendo sim, e aí é uma questão para a gente refletir junto. É uma questão de coragem, mas nem sempre a transparência total, ela é positiva, porque às vezes precisa do sigilo, precisa de entender também a questão da condição daquela consciência, ela vai entender o que eu estou falando, por mais, então eu acho que se a gente começar a pensar um pouquinho, como o César colocou, do autoenfrentamento da própria patopensenidade, eu acho que fica um pouco mais claro e mais acessível para que a gente consiga compreender um pouquinho mais a convivialidade com o outro, na minha visão, tá? Enquanto vocês estão falando. Então, a minha intenção é a autointencionalidade, o que é que eu preciso fazer para me colocar corretamente nesse processo aqui, mas sem precisar, sabe, Cristiane, do status quo, da necessidade de aprovação, de ter que ter as estrelinhas, ganhar, né, tipo, nossa, nota 10 para você, parabéns, foi super legal. Então, eu acho que nesse ponto, a gente vai ser, muitas vezes, arrogante, a gente vai ser aos olhos dos outros. Muitas vezes nós vamos estar, sim, colocando posicionamentos muito sérios, mas precisa ver o seguinte, qual é a hora certa, o lugar certo, a pessoa certa, o motivo certo e o momento evolutivo dos dois corretamente, porque senão a gente gera conflito. Uma pessoa que está nesse processo de ter que ter coragem para se posicionar, aí eu estou colocando no sentido de ter que ter coragem, ainda não estruturou o processo da autopensenidade. Então, aí como é que vai? Vai com todas as defesas do mundo. Então, eu acho que tem que trabalhar primeiro o autoconflito, para depois tentar trabalhar o conflito com o outro. Agora, se você for pensar, a questão da liderança tem tudo a ver com convivialidade, tanto a autoliderança quanto a liderança de outras consciências. Como é que fica isso? Entende? É nesse sentido que eu acho que a gente tem que começar a ponderar um pouco mais, que não é simplesmente ir lá e rasgar o verbo com coragem, com transparência, porque a transparência é tudo, saber de todos, a todo momento, o tempo todo. Então tem que ver que às vezes a gente tem que ser transparente com a gente, mas tomar cuidado, né? Mas tomar um pouco mais de cuidado quando envolve uma outra consciência, o quanto ela pode perceber isso, e como é que você vai assistir ou assediar. E aí entra a questão da comunicação, Adelina, que eu acho que é importante a gente começar a entender melhor isso. E esse ponto, Sil, quando, até pegando o que o César falou antes, vários pontos vocês falaram, né? Fui anotando aqui, mas senão fica só 15 minutos discorrendo sobre o que não falou. Mas eu acho que esses pontos, quando o César traz, né, de a cosmoética destrutiva, e aí a cosmoética sendo, eu acho, chave no sentido de respeito, e isso me mobiliza muito seriamente de ter esse nível de discernimento, porque é o que a Sil falou, né? Se eu vou escancarar, não, eu estou abrindo o jogo, mas com qual intenção? Eu tive uma visão do momento, do contexto, da outra consciência, dos meus amparadores, do dela. Eu acho que é um processo complexo, a gente vai errar, eu acho que para experimentar a gente também erra, mas a gente ter responsabilidade sobre isso. Mas eu acho que esse ponto do respeito, primeiro com a gente, com o outro, eu acho que é um ponto bem sério para a gente prestar atenção quando a gente está trazendo no contexto da liderança interassistencial, que é o que a Sil falou, é convivialidade o tempo todo, seja comigo, seja com o outro. Então, se eu já estou me autodesrespeitando, que é essa lição de casa, né? De checar minha autopatopensenidade, de checar como é que está minha convivialidade comigo.
Se eu vou abrir o jogo para o outro, eu trago, né, todas as imaturidades também. E, de novo, então se eu estou imaturo, eu nunca vou me abrir. Não é isso. Não é isso que a gente está trazendo aqui. Eu acho que a gente está vivendo, a gente está experimentando, mas começar a trazer um pouco mais de reflexão, esforço, ponderação nessas, entre aspas, sutilezas. Porque às vezes parece que é sutil. No meio do furacão, é sutil, né? O que o Adelino falou, a assertividade da comunicação, mas não é. É gritante. Quando a gente vai pensar nesse processo de interferir nessa realidade do outro, como é que eu trago uma informação que ela é factual, eu fiz uma análise correta, mas não é o momento, eu posso piorar ainda mais o contexto do outro. Ou o contexto do grupo. Eu estou numa reunião com todos os voluntários de uma instituição, tem uma questão crítica que precisa ser trabalhada, mas ela vai ser articulada primeiro como equipe, eu chego e jogo no ventilador. Seja do poder público, seja do poder privado, seja na minha família, seja no voluntariado. Aquilo vai ajudar? Não vai ajudar? Então, acho que essas reflexões, e aí voltando para a questão do respeito, eu acho que são pontos que, para mim, me mobilizam muito de pensar. Né? Em que momento que eu estou nesse sentido? E se eu acho que eu estou, desculpa, se eu acho que eu estou ainda precisando amadurecer, eu chego para alguém e peço ajuda. Eu percebi que eu estou precisando melhorar. Eu não preciso também trazer o meu problema para todo o grupo e a transparência. Eu vou aqui pedir ajuda. Eu quero me melhorar porque eu estou com o objetivo de me qualificar nesse contexto da liderança interassistencial. Né? Então, ninguém é obrigado a evoluir, mas se a gente está se colocando nesse contexto, eu acho que aí tem uns pontos que precisam realmente ser levados em consideração, e aí entra nessa lição de casa para, né, para trazer isso para o grupo de uma forma mais madura. Então, aí a gente começa a pensar também, né, sobre a incapacidade de perdoar. Eu achei muito interessante colocado aqui com o professor Cordioli. E eu acho assim, na minha opinião, né, quando a gente é incapaz de perdoar alguém, é porque a gente é incapaz de superar aquilo que nos incomodou. Então, o que vocês pensam sobre isso e o quanto isso pode interferir no processo da nossa liderança, da autoliderança ou gestão? Dentro dessa questão aí, o que o João Paulo estava trazendo antes, né? Eu tenho aí me debruçado sobre essa temática aí, fiz até 2 verbetes aí que complementam, que aprofundam esses detalhes aí, que é o apreço pela autorreflexão e a capacidade reequilibradora, né? Então, me remeteu a esses 2 assuntos, Silvana, que é essa capacidade de parar, como o João Paulo está falando, e refletir de quando que é o momento adequado para fazer a abordagem, né, a comunicação, de esclarecer ou não, né, se vai virar estupro evolutivo ou não, né, de fazer essa ponderação, né. E aí, para conseguirmos entender esse processo, todos nós temos momentos de altos e baixos, a gente não tem senão a gente seria serenão, né, não temos um equilíbrio emocional 100% o tempo todo. Então, nós temos esses desequilíbrios, só que o que eu tenho percebido, quanto mais rapidamente nós sairmos dos conflitos, dos desequilíbrios, né, que a agilidade emocional, mais facilmente nós conseguimos fazer a conexão com o outro, desdramatizar o processo, compreender melhor o contexto e daí sim definir uma estratégia, uma escolha, né, um posicionamento, né? Então, respirar, essa parada de respirar fundo antes de se manifestar e acabar, em vez de ser assistente, né, de ajudar, acabar trazendo um conflito, uma confusão, uma desorientação, né, porque tratou a situação pelo impulso, né, pela reação automática emocional que todos nós ainda temos, né? Então, ok, mas se a gente também for pensar, mas se a gente for pensar também por um outro lado, se a gente ficar com esses melindres de como é que eu vou acertar, a gente mantém a pseudo-harmonia. Exatamente, mas esse é exatamente o ponto de não ficar no melindre, de se posicionar. Só que é o timing, né? Esse timing acho que é diante de cada contexto, né?
Não dá para ficar melindrado. E se às vezes a situação ficar no melindre, né? Eu acho que precisa ter até humildade, né? E reconhecer quando você errou a mão, né? Passou do ponto. Então, acho que esse é um gesto que é importante nós termos consciência, né? Se você falou de uma maneira muito rápida, ou de uma maneira muito intensa, ou entrou no momento muito precipitadamente, né? E percebeu, reconhecer, desculpa aí, foi mal, né? Vamos para um outro momento, como é que nós podemos resolver isso aí em conjunto, pensar em conjunto, né? E aí desdramatiza um pouco o processo. Não Eu sei, acho. passa a palavra para os colegas aí também para contribuir. O Adelino falou, quando ele falou, me veio um pouco na cabeça a questão da lucidez. Essa é a minha dificuldade, né? É ter lucidez. Então, quando ele falou da reflexão, não só a reflexão, mas de ter essa lucidez mesmo, de cair a ficha. Quando cai a ficha, eu vou e tento me redimir, né? Daquele erro, mas e quando não cai a ficha, né? Quando demora, a gente perde aquele timing, mas e quando não cai a ficha? Então, esse para mim é o desafio hoje, tá? É de fazer essa conexão, de ter essa sacada, entendeu? O que eu gostaria de contribuir é que, assim, a gente está fazendo um debate muito centrado em cima da questão da glasnost, né? De você abrir o jogo, de você falar, de você não fazer o acobertamento, né? E, claro, não existiria pseudo-harmonia, não existe, se você não tivesse acobertamento, você não teria pseudo-harmonia. Mas tudo é uma balança, né? Dentro das nossas relações, da convivência diária. A gente tem a questão, por exemplo, da omissão deficitária, que é o acobertamento anticosmoético, mas a gente tem a omissão superavitária, que é o acobertamento cosmoético, que é quando não é o contexto, não é o momento, tudo isso que os colegas já falaram aqui, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio. Você também tem que saber que quanto mais lúcido você vai ficando, mais você vai vendo que as coisas às vezes não são adequadas, principalmente nessa dimensão. Então, você também tem que decidir quais são as bolas que você vai entrar, entendeu? Para jogar. Porque, às vezes, se você ficar implicando com tudo quanto é coisa, as relações também não avançam, não evoluem. Mas eu acho que, assim, quando eu penso em pseudo-harmonia, eu penso só nas questões mais sérias, entendeu? E eu gostaria de trazer mais um item para a gente ampliar um pouco a discussão e não ficar só na questão do abrir o jogo, que é como superar, porque superar a pseudo-harmonia, porque abrir o jogo é uma das etapas, né? Mas o que vem depois disso? Porque às vezes você vai lá, abre o jogo, a pessoa entra por um ouvido, sai por outro, a pessoa não admite aquela realidade, ela também tem a verdade dela, muitas vezes você não tem razão total naquilo que você traz, a verdade vai estar no caminho do meio, né? A pessoa tem uma parcela de razão, você tem uma parcela de razão, e daqui a pouco vocês conversando encontram ali o caminho do meio. Mas eu acho que assim, tem um ponto central que me parece, que é você conseguir resgatar as relações. E como é que você resgata as relações? Eu acho que uma coisa muito séria é você enxergar os trafores da outra pessoa, né? É você ver que nós somos consciências em evolução, ninguém é perfeito, mas que aquela pessoa ela também tem pontos fortes que você pode aprender, que você pode usar como exemplo, entendeu? Ninguém é absurdamente ruim, ninguém é absurdamente bom. Você tem que aprender a aproveitar as companhias evolutivas que são o maior aporte que a gente tem, entendeu? Porque eu acho que é isso que vai permitir a gente trabalhar em conjunto de maneira mais plena, né? Então, eu quero trazer esse ponto, que eu acho que a gente também tem que avançar. A pseudo-harmonia não é só abrir o jogo, tem que ter o pós-fácil, né? Do abrir o jogo. É isso. E isso, quando você está trazendo, César, que eu acho que são justamente reflexões importantes, né, do posicionamentos, quando a gente está considerando essa questão da liderança interassistencial, que já foi falado várias vezes, tem esse convívio como base. É o convívio. Eu vou conviver num contexto que a consciência está mais imatura ou num contexto que ela está mais madura, né? Esse contato com o meu grupo de casa, esse contato com o meu grupo do trabalho, mas quando você falou, né, resgatar as relações
E se a gente está pensando em harmonia, até nesse próprio verbete do professor Valdo, que ele traz muito isso, né? A coerência eu consigo até, na tertúlia, quer dizer, que ele falou do verbete. E me fez pensar, e foi bem interessante, a coerência eu até consigo pegar ali na mão, né? Estou reproduzindo bem o que ele falou. Eu faço ali com a minha coerência, mas a harmonia depende do outro, e isso tem uma complexidade maior, que reverbera, né? E aí, se eu não considerar o outro, né, se eu também cair no que eu acho que é um mata-burro, o líder interassistencial é o líder com O maiúsculo. E eu acho que a proposta é justamente começar a quebrar essa visão. O líder que faz. Não, mas a gente está em grupo. Isso que você falou de ver os trafores do outro. Eu já tive experiências de conviver com pessoas que levantaram os meus trafores, não bajulando, mas me ajudaram a ver o que tem de melhor. E isso traz um bem-estar muito grande, sabe? Às vezes a pessoa fala uma coisa sutil que gera um leve constrangimento, mas para te fazer ir para frente, porque mostra o que já dá para fazer e traz o melhor. Então, eu acho que esse refinamento, né, quando fala de liderança interassistencial, de convivência, né, e posicionamentos, são muito... É a meta, né? É o nosso daqui para frente. Mas não esquecer... É que eu trago isso quando eu me cobro muito. Então, eu preciso ser o líder, eu me cobro muito. Então, eu preciso ser interassistencial, eu preciso ser cosmoético o tempo todo, né? Que a Adelino falou, senão a gente já estava serenão. Então, acho que esse movimento também de cada um olhar e ver, nesse contexto, como é que eu estou? Eu estou mantendo as pseudo-harmonias, que nem a Cristiane falou, o que me sustentou? Quando ela falou sustentou, me chamou a atenção. Eu estava me sustentando com o quê? Para eu manter aquele patamar. E da minha experiência, tem muitas coisas de pseudo-harmonias que eu mantive e que eu ficava no mesmo ponto. Para eu conseguir avançar, a energia que eu gerei nas relações que eu tive teve que ser diferente. Para eu conseguir me manter num novo patamar e não ficar só oscilando. Trouxe um monte de coisa, pode falar, Sil. Eu vou aproveitar esse momento para poder fazer meus questionamentos, porque eu quero muito aprender sobre esse tema. Eu ainda estou muito jejuna na questão da construção vamos supor, sair da pseudo-harmonia, né? Então, ainda tenho muito que aprender. Então, eu queria saber, César, de você, que eu acho que você já está falando com um certo processo mais aprofundado aí. Como é que eu sei quais são os indicadores? Vamos falar do pós-fácil, porque, como você falou, né, a gente às vezes ser transparente, se colocar, muitas vezes é a medida para poder eliminar um processo de assédio grupal ou autoassédio, enfim. Mas como que eu posso saber que eu estou conduzindo, e isso é verdade, é uma dúvida minha, que eu estou conduzindo assertivamente a eliminação de uma pseudo-harmonia? Na sua opinião, o que eu tenho para me dizer assim, além da sensação íntima que eu acho que a gente vai sentindo mais ou menos, né? Mas para quem não tem muita, segurança sobre o processo nesse sentido, como é que eu posso entender que eu estou indo no caminho certo? Que eu não estou colocando os meus interesses na frente do desassédio ali, entende? Porque o que eu estou ouvindo está uma coisa muito tênue e fica um pouco misturado os interesses pessoais do interesse maior, na minha opinião, tá? Para mim, o que eu estou percebendo aqui nesse debate. Está uma linha tênue, o eu e o todo, tá? Então, eu gostaria de entender, porque eu quero aprender isso. Como é que eu consigo fazer este movimento e saber que eu estou no caminho certo? Quais são os principais indicadores que eu posso estar levando para eu poder analisar de modo crítico minha atuação nesse sentido? Silvana, a gente pode abordar essa pergunta sobre diversos aspectos, tá? Eu acho que o primeiro deles é que a gente tem que sempre trazer a responsabilidade dos acontecimentos para a gente. Eu entendo que essa é uma das chaves. Porque a natureza humana sempre tende a atribuir a responsabilidade dos problemas ou dos erros aos outros. Então, a gente tem que se questionar, né? Qual é a sua parcela de contribuição para estar com esse problema, com esse contexto, com essa situação, né? Eu lembro de uma fala de um amparador, eu estava refletindo sobre essa questão do pseudo-harmonia, e eu ouvi isso na minha mente de maneira bem clara, que eu entendo que foi um amparador, tá? Era uma inspiração para entender melhor qual é a origem da pseudo-harmonia na CCCI. Então, o que ele comentou, se eu entendi direito, ele comentou o seguinte, que boa parte das rusgas na CCCI
elas são devidas aos desmandos do passado, onde poucos consideram que erraram e apresentam dificuldade em recompor, admitindo os próprios erros. Essa é a chave da pseudo-harmonia na CCCI. Então, o que acontece? Hoje, nós somos um grupo evolutivo, mas que é subdividido em subgrupos. E a gente, claro que a gente acertou muito no passado, mas a gente também errou muito. A gente tem muita responsabilidade em fazer a recomposição, entendeu? Então, eu acho que esse processo de você puxar a responsabilidade para você, é isso que faz toda a diferença. Porque você não começa a se preocupar tanto em relação ao trafar que o outro tem, ao fato da outra pessoa, sei lá, ser arrogante, não ser aberta, não ser isso, não ser aquilo. Porque você sabe que você está fazendo o seu movimento, você está fazendo aquilo que você acha que é o melhor, entendeu? Agora, você fez uma pergunta bem objetiva. Como é que a gente pode saber se a gente está agindo cosmoeticamente ou se a gente está agindo bem? Eu entendo que é pelos resultados. Você tem que olhar se você está conseguindo fazer aglutinação interconsciencial, né? Porque eu acho que a preocupação de todo líder interassistencial é saber que a gente está vivendo o momento da pré-intermissiologia. A gente está se agora gabaritando para que, se a gente conseguisse sair bem nessa função, a gente vai coordenar equipes extrafísicas interassistenciais na próxima dimensão. Então, eu entendo que a gente tem que caminhar por aí, né? É a gente trazer a responsabilidade e observar o saldo, né? Voltando ao que eu estava falando. Se você observa que você não consegue fazer aglutinação, se você observa que as suas manifestações, elas geram muito mais cisânia, né? Muito mais briga, problema do que o resultado prático do desassédio, você tem que desconfiar da sua cosmoética. E aí, com isso, você baliza, você sabe, poxa, aqui talvez eu não tenha agido bem, entendeu? Você sabe que a cisânia, ela é característica do nosso grupo evolutivo. Se a gente for pensar em termos de conscienciologia no planeta, ao longo dos séculos ou milênios, muitas já foram as iniciativas, né, do grupo de trabalhar com ideias avançadas. Se você pega, por exemplo, lá Confúcio, muitos de nós estávamos lá. Só que assim, aí o cara morre, daqui a pouco todo mundo começa a se achar a última bolachinha do pacote, como eu falo, e começa a achar que a pessoa ela é a detentora do confucionismo verdadeiro, e aí daqui a pouco dá uma briga, cada um vai para um lado. Então eu entendo que a ciência ela exige renovação, mas por outro lado, a gente tem que se manter unido. Então, a gente tem que também tomar cuidado com essa questão da cisânia, entendeu? Porque a cisânia, que é essa briga generalizada, ela ocorre quando você tem egos exacerbados, né? Com dificuldade de interagir, né? E aí, as pessoas que têm dificuldade de aplicar o binômio de eliminação e discordância, que têm dificuldade de enxergar opiniões divergentes das suas, elas vão cair nesse mata-burro. E para mim, quando eu falo de pseudo-harmonia, eu estou falando disso. Porque a pseudo-harmonia, quando ela é acobertada, se ela não é manifestada, a tendência disso é haver uma cisânia de bastidores, entendeu? Você começa a solapar a proexis da outra pessoa, é o sabotador de proexis, entendeu? Já que eu não faço, eu não posso deixar ninguém fazer. Já que eu não estou conseguindo fazer o autoenfrentamento, eu não posso deixar o outro avançar, porque o fato da outra pessoa ter sucesso traz para mim a noção de que eu sou incapaz, entendeu? É isso. Bem interessante as suas colocações. Pode falar, Adelino. Dentro de tudo isso que o professor César falou, né, e dentro da questão que você levantou, Silvana, o indicador que eu estou observando no meu dia a dia é quando tem a interação, né, e às vezes surge um mal-estar, né, por causa da clareza, foi assertivo demais, né, alguma coisa nessa linha, quando, depois de um determinado tempo, você volta a interagir com aquela pessoa e você começa a perceber que está se desmantelando, né, aquele mal-estar, né, que ela está compreendendo. Houve um tempo de processamento das coisas, né? Então, para isso, tem que ter um posicionamento de autocosmética sempre muito forte para ficar aberto às complementações que outra pessoa pode trazer num segundo momento.
Então, aí é muito na linha do que o professor César já trouxe, né? Mas eu tenho observado, tenho ficado atento nesse indicador, eu consigo depois continuar conversando naturalmente com essa pessoa, ou essa pessoa continua conversando depois naturalmente comigo? Ela está se aproximando, eu consigo estabelecer o feedback, esse ping-pong constante, ou há um afastamento? Olha, pessoal, o que o professor César falou, assim, Silvana, amei a pergunta, e o professor César, ele foi respondendo, e aí eu estava com aquele binômio admiração, discordância batendo na minha cabeça o tempo todo. E eu pensando assim, caramba, eu pelo menos entendo que está estritamente relacionada as duas coisas, né? A questão da pseudo-harmonia e esse binômio. O que eu observo é a dificuldade em entender e praticar essa questão desse binômio, admiração e discordância. A partir do momento que eu já começo a me abrir para começar a praticar esse binômio, aí eu vejo que eu estou começando a sair dessa pseudo-harmonia. Então, não tem como a gente dissociar. E é assim, o professor Valdo sempre dizia isso, e eu achava magnífico, porque eu acho que a gente ainda não entende e a gente ainda não exerce esse binômio, sabe? A gente fica repetindo, mas a gente ainda não pratica, entendeu? E acho que Isso é o mais sério. Eu sempre comento, né, Cristiane, que muitas vezes as pessoas fazem a inversão da aplicação do binômio admiração e discordância, que é o seguinte: eu te admiro até o ponto em que você não discorde de mim. Entendeu? É interessante isso. Esse ponto até, de novo, com a pergunta da Sil, que eu achei que foi bem oportuna, e aí nessa visão eu, grupo, eu, visão maior. E isso é uma coisa, daí trazer um pouco do meu movimento nesse tipo de reflexão, de às vezes, então eu tenho que pensar no grupo, e aí eu vou para um outro extremo, que é um pouco do que a Cris falou no começo, né? Eu vou perder a admiração do grupo, eu me misturar no grupo, e aí o que eu vi que para mim é um grande risco nesse ponto é diluir a minha responsabilidade, porque eu estou terceirizando tudo para o grupo. E aí o grupo é a minha referência evolutiva, o grupo é o que eu não posso largar, o grupo é a minha fonte de sustentabilidade afetiva, energética, né, de status. E às vezes o grupo está num momento que precisa avançar num ponto. Eu percebo, já aconteceu isso comigo, e eu falava, mas ninguém mais está percebendo. E depois de um tempo veio um feedback, mas você está percebendo, você é alguém. E às vezes é algo que você pode trazer para reflexão naquele momento, porque é algo que você percebeu, não é sou melhor, não, você viu algo que naquele momento o grupo não viu. Então, acho que essas questões também de sair desse 880, ou eu, ou o grupo. E aí, uma coisa que me falaram lá atrás, uma professora de um curso que eu fiz, eu achei ótimo, ela, como é que sou eu no grupo? E essa inserção dentro do contexto, trazendo minha autorresponsabilidade, minha autocosmoética, e estou trazendo isso teoricamente, porque que nem a Silvana falou, para mim isso também ainda tem hora que falta sinapse. Porque quando você fala ter um binômio, né, que a Cris falou, ter o binômio é direção discordância, num contexto interassistencial, pensando numa liderança que vai impactar, às vezes, em momentos críticos, um grupo de pessoas que não só eu, como que é isso? Interrogação. Cada um acho que vai ter as suas vivências, vai ter os seus momentos. Mas eu acho que sair desse extremismo, então eu preciso cuidar de mim, fecho para o grupo. Não, eu preciso pensar no grupo, me misturo, né? Então esse desafio, eu acho que ele já é um princípio aí dessa liderança interassistencial um pouco mais saudável, né? Do meu ponto de vista aqui. Eu penso que às vezes a gente está complicando mais a coisa do que pode ser complicado, sabe? Na minha visão aqui. Eu acho assim que se a gente conseguir dar conta da nossa autopensanidade, tá? E aí assumir nossa singularidade, assumir a nossa autoliderança, nós vamos passar a compreender que nós não somos tudo. Nós somos parte. Tá? Então, eu estou sentindo isso na pele, eu sou parte. E é por isso que eu tenho o tema de complementaridade evolutiva grupal. Porque eu vejo que ninguém é especialista em tudo, ninguém sabe tudo, ninguém é expert em tudo, não tem isso. Então, o outro tem muito a contribuir. Quando a gente entende que o outro pode contribuir tanto com acertos quanto com erros, a gente passa a admirar de qualquer jeito.
porque ele está compondo em mim conhecimento suficiente para eu ter escolhas de ir por um caminho ou para o outro. Então, eu acho que, nesse sentido, que eu acho que a gente precisa descomplicar um pouco. É um processo de trabalho íntimo, pessoal, de foro íntimo, pessoal, mas que tem total repercutibilidade dessa recomposição grupocármica, na minha visão. Posso estar errado, o que vocês acham disso? Eu acho que o João trouxe, de você considerar o grupo como uma extensão para suprir as carências pessoais, eu concordo, João, isso é um erro, né? Por outro lado, é o seguinte, como que você resgata a autonomia, né? Que é a chave para isso? Você tem que fazer um processo de conscienciometria profundo, compreender bem os seus trafores, para saber o quanto que você é independente ou interdependente do grupo, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito séria, que é a pessoa estudar e compreender mais o processo de infiltração cosmoética. Parece que não tem nada a ver uma ideia dessa, mas para mim tem tudo a ver. Por quê? Porque quando a pessoa começa a fazer um processo de infiltração cosmoética, ela só consegue fazer isso se ela já tiver no movimento um pouco de maxidissidência evolutiva. E aí ela não vai estar tão fixada em ter que ficar num grupo para suprir as suas carências. Ela tem que conquistar ela por ela mesma, um mitridatismo energético, para poder superar as adversidades, porque ela está no processo de infiltração, é ela por ela, entendeu? Ela com os amparadores, mas é isso. Agora, eu sei que a gente está... Eu estou partindo do princípio que quem está participando dessa live já conhece um pouco de conscienciologia, tá? Então, eu estou abusando e estou tentando avançar um pouco mais. Se tiver alguma coisa que a gente estiver falando que não estiver ficando claro, por favor, participe, interajam, perguntem, né? Mas eu queria trazer uma coisa que eu acho que é bem séria, no contexto da liderologia, né? Que é o seguinte, a gente vê que o líder ele tem um papel muito sério para fortalecer ou desmitificar esse holopensene de pseudo-harmonia dentro do grupo, né? Então, a democracia comunicativa, ela é muito importante, né? Para as pessoas poderem exercer a sua livre opinião. Se você tem líderes que querem controlar por demasia demais, assim, o mando de campo, as manifestações em gerais, que têm dificuldade com binômio admiração e discordância, que têm dificuldade de ser criticado, por exemplo, a tendência é o ambiente ficar inautêntico. E aí a pseudo-harmonia vai graçar, né? Nos bastidores multidimensionais. Porque o que os assediadores mais querem é isso, entendeu? Então, eu não poderia deixar de falar essa questão bem pontual, que eu acho que é bem séria. Então, veja, você é um líder, você está à frente de um cargo, você tem amparo de função para aquilo ali, mas você tem, antes de tudo, uma responsabilidade multidimensional. Se o problema chega para você e você joga para debaixo do tapete, por uma série de desculpas, que aí cada um vai criar a sua fantasia para justificar por que ela não vai entrar. Ah, não, porque a outra pessoa não está madura. Ah, não, porque isso não é comigo. Ah, não, porque não sei o quê. Mas o fato é que se chegou para ela, tem responsabilidade. Então, esse ato de jogar para debaixo do tapete, é isso que solapa o holopensene, entendeu? Eu acho que esse é o desafio maior dentro da CCCI hoje. Se você for ver um problema até certo ponto de governança corporativa que a gente está tendo, é isso aí. Entendeu? Porque tem um monte de coisa errada, mas as pessoas não se manifestam, não falam, entendeu? Elas querem manter o status quo perante os pares, entendeu? Nós temos uma pergunta aqui dos internautas, desculpa, César. A Michele Souza, ela pergunta o seguinte: como trabalhar de forma cosmoética a pseudo-harmonia de um líder dentro de um grupo? Para vocês todos, não foi pessoalmente para ninguém. Eu acho que é principalmente, Michele, dando feedback. Tá certo? Você não pode ter medo do líder, você tem que saber conversar, tem um contexto, isso, aquilo, momento, mas a melhor forma é essa, é você começar a dar feedback para o líder, abrir o jogo. Melhor falar para o cara do que ficar falando nos bastidores, fazendo patotinha e fofoca e tudo mais. Agora, uma coisa que você pode fazer também, conquiste a confiança do líder. Ele também tem as suas dificuldades. Mostre serviço. Duvido que se você começar a ser um braço direito desse líder, ele não vai confiar em você, não vai se abrir e vai levar muito mais a sério as opiniões que você vai dar, entendeu? E é por isso que eu volto àquilo que eu acabei de falar logo atrás.
vamos trazer a responsabilidade para a gente, porque às vezes você quer botar o defeito no líder, entendeu? Mas a pergunta é, por que ele é seu líder? Por que está naquele contexto? Por que você está ali? Se você está tendo lucidez para enxergar isso, então, ok, você tem responsabilidade em contribuir para mudar isso aí, entendeu? Agora também, claro, se chega num ponto em que a pessoa não está nem aí, não adianta, você não vai ficar jogando pérola aos porcos, você tira o seu time de campo e vai procurar um local onde seja mais adequado às suas manifestações. Mas eu estou falando demais. Eu queria ouvir os demais colegas aí. Vamos lá. Complementando só a tua fala aí, professor César, nessa pergunta, quando eu estou interagindo com empresários que também muitas vezes são líderes das suas companhias, né? Quando a gente faz esse exercício de feedback e percebe que tem alguma coisa para ser colocada pelo empresário, mas ele não sabe como, ele está angustiado, né? Uma das experiências que eu tenho feito é trazer, eu também já passei por algumas situações parecidas, eu também tenho as minhas dificuldades, conectar com a pessoa através da desdramatização dos próprios trafares que a gente também tem, né, de algumas limitações. E aí isso gera um campo mais interempático, mais fácil de continuar fazendo essa... Acaba sendo um momento de interassistência, inclusive, né? Porque daí a pessoa acaba abrindo o jogo, acaba desabafando, acaba colocando as suas situações, e é um momento de algum esclarecimento, né? Lógico, isso é fácil? Não é. É muito difícil, né? É um momento de vai, avança, recua, né? De ponderações, né? Mas é possível. Às vezes a gente tem conseguido êxito nessa estratégia. Em alguns momentos a pessoa também se fecha, né? Daí também precisa paralisar o processo, né? Mas essa abertura, essa iniciativa por parte da nossa, se responsabilizando, né? Assumindo mais as questões, ajuda bastante nessa conexão. Eu achei que eles já falaram tudo. A única coisa que me veio assim um pouco na cabeça é a questão da empatia mesmo, né? A gente está sempre se ligando nisso, né? Naquela relação e com base nessa questão da empatia, ver qual o melhor posicionamento. Não dá, não é uma regra de bolo, né? Cada situação vai exigir, de repente, um determinado posicionamento, né? Muito bem, temos uma outra pergunta que é do Leandro Giraldelli. Professor Adelino, pode expor, caso haja, a experiência pessoal de superação da pseudo-harmonia no ambiente do voluntariado? Grato. Ok, muito bem, Leandro. É uma pergunta desafiadora, né? Sem entrar, assim, em algum aspecto que possibilita, né, a identificação de personagens, né? Mas já tivemos situações onde é necessário tomar decisões, né, ou alterar o ritmo de atividades, né, em determinados contextos, né, e a estratégia que eu tenho utilizado, né, é posicionamento, essa forma mais autêntica, né, mais transparente, sem entrar num posicionamento também de falsidade, né, de tá tudo ok, vamos deixar para um outro momento, né? Recuando no momento adequado, e o nosso melhor laboratório nesse momento, né, que a gente está se empenhando, é o colegiado gestor da Liderar. A gente tem feito reuniões, né, com esse embasamento de liberdade de expressão, né, de posicionamento, de ouvir, de ser realmente democrático, respeitando da melhor forma possível, né? Toda vez que a gente consegue perceber, né? Porque isso é uma questão até, inclusive, né, multidimensional, né? Às vezes nós estamos lá no grupo, né, num debate, numa questão mais crítica, perceber conexão com o amparo, a questão multidimensionalidade, a questão da para-orientação que está tendo naquele momento, da para-pauta que está acontecendo naquele momento. Isso é desafiador para saber o momento de trazer uma informação nova ou não, de dar um feedback ou não, né?
Então, eu diria que isso é um trabalho de desenvolvimento, né? De melhoria contínua, né? Vamos acertar em todos os momentos? Não, mas quando nós não acertamos, estar aberto e reconhecer que não acertamos e continuar conectado com o grupo e desdramatizando o processo, respeitando o momento em determinado contexto do outro, né? E seguindo em frente. Se os colegas quiserem complementar, por favor. Para mim, você falou tudo. Então... Para mim também, Adelino. Muito bem. Eu queria entender agora, fazer uma pergunta para todos aí, que eu gostaria de entender quais são as reais implicações da pseudo-harmonia na liderança interassistencial. Olha, eu sei que os outros vão falar muito mais, mas sabe o que me vem mais forte na cabeça, que é o mais sério, que me preocupa mais? É que quando eu estou em pseudo-harmonia, eu estou impactando no grupo, isso aqui é muito sério, entendeu? No processo evolutivo do grupo. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se preocupar em não ter mais, de extirpar isso, né? De acabar com essa questão da pseudo-harmonia. Vê, eu posso estar travando não só o meu processo evolutivo, mas o do grupo, isso aqui é muito sério, gente. Eu penso, Silvana, que as implicações gerar interprisões, né? Então, ficar muito atento a isso, né? Evitar o máximo possível, né, movimentações que possam gerar possíveis interprisões, né? Por isso que, como o professor César até trouxe um momento antes aí, né? Essa autorresponsabilidade, né? Nos responsabilizarmos na condução, principalmente quando nós estamos numa condição mais de infiltrado, né? Quer dizer, você está lá sabendo que precisa ajudar o grupo, fazer algum resgate, trazer algum posicionamento diferenciado, essa responsabilidade é muito grande, né? E acertar a mão nesse processo, né? Saber cadenciar isso, né? Para não ficar numa harmonia falsa, né? E conseguir avanço sem gerar interprisões, isso exige muita autorreflexão e exige muita análise, né? Do contexto, do momento, né? Não existe, acho que, uma resposta única, né? Talvez a maior implicação é não criar essas pendências para o futuro, mas avaliar cada contexto me parece que é o grande desafio aí para percebermos tanto a pauta quanto a para-pauta. Da minha parte, além do que foi colocado, né, eu resgato aquilo que o professor Valdo coloca no verbete dele, na frase enfática, que a condição da pseudo-harmonia, ela entrava o desenvolvimento da Max Programação Existencial, e no caso aqui a gente está falando da Max Proex grupal, e deteriora o holopensene, né, através da evocação dos assediadores. Mas eu vou na linha também do que o Adelino bem colocou aí, que é a questão da interprisão grupo kármica, ou desperdício, a perdologia, de você fazer a recomposição grupo kármica. Se aquele amparador tiver certo na observação que ele fez, que a origem da pseudo-harmonia é esse fato dos desmandos do passado e a pessoa não está sabendo aproveitar a oportunidade agora, o que acontece que eu acho que é mais sério? É aquele conceito que a gente estuda de espiral evolutiva, né? Hoje a gente está num determinado grupo com determinado nível de companhias e está tendo a oportunidade de trabalhar em conjunto, reperspectivar as relações. Se a gente desperdiça essa oportunidade, a gente não sabe quantos séculos vai demorar para a gente ter essa nova oportunidade de novo, entendeu? Eu acho que isso é muito sério. A pessoa, às vezes, ela acha que ela conquistou um determinado nível e ela está agora sobre aquela égide, sobre aquele beneplácito, aquilo que ela conquistou, mas, na verdade, ela pode vir numa próxima ressoma em condição muito pior, principalmente se ela não souber aproveitar os aportes evolutivos que ela está tendo, porque vai ser através de vir numa condição muito pior que ela vai passar a valorizar mais aquilo que, às vezes, ela está recebendo de mão beijada nessa vida e não está conseguindo valorizar, entendeu? Então, eu vou por essa linha, sabe, Silvano? Eu acho que quem tem um pouco de lucidez seriexológica, lembra um pouco das vidas passadas, tem um pouco de autorrecognição,
sabe que, às vezes, tem determinados momentos críticos onde você tem que se recompor com determinados elementos do grupo, a pessoa não quer ver você nem pintada de ouro. E ela tem razão para não querer ver você nem pintada de ouro. Então, você quer começar a fazer assistência, mas é muito difícil, porque a pessoa não dá a mínima abertura. Então, quando a pessoa começa a ter... E aí, às vezes, você não consegue avançar adiante em relação ao resgate de todo um grupo, porque você não passou pela barreira inicial, que são os cabeças do grupo que te impedem o acesso àquele bolsão de assistência. Então, quando você começa a ter lucidez em relação a isso, você começa a ver, puxa, cada pessoa que chega à minha psicosfera é uma oportunidade interassistencial que eu não posso desperdiçar. Porque se está vindo agora, não é o acaso. Eu tenho, os amparadores estão colocando essa pessoa no meio do caminho e eu tenho que aproveitar a oportunidade para fazer assistência. Porque lá na frente isso pode fazer muita falta. O pessoal, às vezes, é muito leviano nas apreciações das abordagens, assim, no dia a dia. A pessoa acha que as pessoas, às vezes, são descartáveis, e não é bem assim. Às vezes, aquela pessoa, ela parece simples, mas ela tem uma farândula de gente por trás. Ela é representativa perante um grupo. E se você não atende bem, você não conquista a autoridade moral para acessar aquele bolsão de assistência. Entendeu? Tá falando isso, César, eu achei bem interessante. No início, quem tiver interesse e disponibilidade, no YouTube tem a tertúlia desse verbete, né, que é pseudo-harmonia, que foi defendido há bastante tempo, porque ele é um dos, né, foi verbete 1100 e pouco na enciclopédia. Então, a tertúlia já faz um tempo. E no início da tertúlia, o professor Valdo traz uma reflexão nesse sentido que você está falando, que é quais são, aí eu não vou saber descrever exatamente, mas quais são os pontos centrais no momento de uma assistência que você não pode deixar passar, e você tem que agarrar. E aí eles começam a elencar, todo mundo vai trazendo ideias, né, de como elencar esses pontos, o que seria a cosmoética, a lucidez, a discernimento. E aí, no início, nos primeiros 30 minutos, e eu comecei a assistir, eu falei, mas o que isso tem a ver com a pseudo-harmonia? Eu tô querendo ver aqui para estudar verbete. E aí eu falei, não, tudo bem, eles estão debatendo, né, como é que você tem a harmonia do grupo para criar um consenso, um construto de ideias. Mas quando você traz isso da oportunidade assistencial, e o que eu acho incrível de se refletir, que é o que você está falando, tem uma recomposição que a pessoa não quer nem me ver pintada de ouro, eu estou aberto para fazer o processo, mas a pessoa quer que eu suma, que eu vá para outra galáxia. E eu tenho que dar os meus pulos, e não é que eu tenho que obrigar nada, não é isso. Mas é aí que eu acho que sai aquela condição de eu vou fazer a recomposição. A pessoa não quer me ver. Então, só que eu vejo que tem um processo que eu faço parte, que tem um grupo, que eu posso colaborar, e aí é sair um pouco daquela ideia, e isso para mim, isso é muito sério, de eu vou fazer, eu preciso, que é o que a Silvana falou, né? Quando ela fala dessas coisas, me acalma. Não preciso saber tudo, não preciso ser tudo. É tipo, ai, que bom, só ser eu e ser bem eu, né? E não assediar mais ninguém, nem eu mesmo. Mas essa postura, para mim, esse contexto, sabe, de a pessoa tem toda a razão. Eu errei mesmo. O que eu tenho que fazer? E aí não é obrigar, não é impor, não é trazer a recompensa. Vem cá e vamos passar o dia de mão dada. Não é isso. É entender. E aí traz toda uma série de reflexões. O momento da pessoa, o que é, o que foi, se eu lembro, se não é bom eu lembrar, né? Mas eu acho que muda o papel, né? Muda essa visão, que talvez foi o que causou o problema lá no começo, sabe? Mas essa visão mais ampla, eu acho muito interessante, porque contextos que eu tive possibilidade de sentir holopensenes mais sadios, o nível de respeito que eu senti nesses holopensenes me pega, porque eu falo, isso é muito, muito importante, de se cultivar. E aí o efeito Tsukauzi eu falo, nossa, isso é possível de ser vivido, sabe? Então, acho que isso é uma das motivações, mas você traz uma coisa muito prática, né? Porque eu respeito, mas, ok, como é que eu no dia a dia, às vezes, identifiquei, tem uma pessoa, essa oportunidade, todo mundo que passa na minha psicosfera, achei ótima essa frase, que me remeteu a esse processo também da tertúlia, e aí eu fui pensando no meu dia a dia, o que eu já estou banalizando, né? A gente já vai trazer, nossa, eu preciso trazer mais atenção, mas é realmente isso.
eu não sei, mas está aqui, a pessoa está na minha frente, seja no Zoom, seja na rua. Oi, tudo bom? Muito prazer. Vamos conversar. Como que eu posso te ajudar? Acho que essas mudanças, assim, são ouro que a gente vai tirando desses debates, que eu acho que é supra-sumo. Como nós podemos nos ajudar, né? Porque é interassistência, né? Uma vez que você está lá arrumando tudo aquilo que precisa ser acertado, você está fazendo muito bem para você, muito obrigado, e também para o outro. Então, eu acho como que nós podemos nos ajudar. E eu acho bem bacana essa posição que vocês colocaram, acho interessante demais. E essa questão da interprisão é uma situação que a gente precisava pensar um pouco mais sobre ela. Eu acho que é interessante, ficou bem colocado as oportunidades evolutivas que nós precisamos aproveitar a todo momento, né? Porque se a gente foi reagrupado em termos de grupo Karma, né? E para a gente poder fazer a coisa e seguir um caminho certo, tem um objetivo maior nessa reconstrução. Eu vejo isso que não tem jeito a não ser a gente pegar as oportunidades. Eu vejo que muitos têm essa condição de pegar as oportunidades. A construção do próprio megacentro é muito interessante. E ali é uma oportunidade evolutiva grupal, de compartilhamento de lideranças, de compartilhamento de evolução, de compartilhamento de opiniões e posicionamentos, e que se não tiver realmente um processo bem cosmoético, né, a obra embarga. Então, eu vejo que, em termos de exemplarismo pessoal, a gente consegue verificar que é possível uma condição mais saudável, né, nessa questão da conviologia. E na opinião de vocês, o que vocês acham que poderiam ajudar a todos nós que estamos aí aprendendo com esse tema, construindo conhecimentos, né, porque a gente não tem todo ele pronto, né, deveríamos pensar sei lá, em trazer a pauta para a gente poder olhar com mais carinho, para poder entender e como melhorar o nosso papel e para-papel em relação à liderança interassistencial. Silvana, eu acho que quando os desentendimentos naturais da existência são elevados pela consciência à condição de inimigos, há uma falha na intencionalidade, que deixa de ser cosmoética. Então, para mim, essa é a essência ou a chave para a gente eliminar a condição da pseudo-harmonia. A gente tem que avaliar profundamente a nossa intencionalidade, se ela é cosmoética ou não. Para mim, essa é a essência. Tudo que eu poderia falar é rebarbativo. Pega esse princípio e vamos aprofundar isso, levar até as últimas consequências cosmoéticas, entendeu? A gente, no desenvolver do trabalho, é natural que você tenha desentendimento, mas você não pode jamais colocar o desentendimento na condição de inimigo seu. Voltamos para o binômio admiração-discordância, né? Isso, exatamente. Eu estou vendo que a minha imagem parece que está ficando colorida e volta, vai e vem, estranha. É que a câmera, César, a câmera que você falou da luz logo no início. Às vezes se aproxima, a luz, a câmera mesmo que está dando esse efeito, mas dá para ouvir tranquilo. Tá bom. Dentro do que o professor César trouxe, a professora Cristiane também, né, nessa linha aí da liderança interassistencial, né, lógico, tudo que nós falarmos agora é a expansão dessa questão da intencionalidade autocosmoética ou cosmoética, né, mas o objetivo, né, da minha parte, né, é esse aprofundamento dessa capacidade, né, de desenvolver essa capacidade de compreender melhor o contexto e saber quando se posicionar e quando não. Não é que tem que toda hora se enfrentar, toda hora tem que se posicionar, né? Quando posicionar e quando não. E aí, esse desenvolvimento do autoparapsiquismo, de perceber a pauta para a pauta, né? Acho que é o grande desafio de todos nós, né? Qual é o momento de posicionamento? E aí me chama a atenção, né? Queria trazer esse tema também aí,
que foi debatido no último Epicentrismo em debate, o penúltimo, se não me engano, chamado Diligência para a Psíquica Interassistencial, pelo Marco Almeida, onde ele traz essa autorreflexão e detalha bastante essa coragem de ter o enfrentamento, tanto na vida pessoal, no voluntariado, em todos os aspectos, em todos os contextos, mas, por outro lado, ter o zelo também de fazer isso com cuidado, de fazer isso com equilíbrio, né? Então, esse balanceamento parece-me que é o grande desafio para a gente ter uma liderança interassistencial mais assertiva. Olha, eu não tenho muito o que falar, porque eu achei que eles já falaram tudo. Mas não tem jeito, vai ser na convivialidade, é o que me parece, e a gente, é claro, nos erros e acertos, mas a gente procurando acertar, é o que eu penso. Mas não é uma tarefa fácil, né? A gente vai experimentando. E é interessante porque vocês falaram, eu acho que o grande pulo do gato aí é a gente pensar na questão da interassistência e em fazer o melhor no momento. Eu não sei, é lembrar de fazer um rapport com a equipe extrafísica, né? E pensar como que eu posso contribuir, o que eu posso fazer. O grande lance é a gente, na correria do dia a dia, né? Às vezes na robotização, é a gente parar para lembrar de fazer essa conexão, né? E pensar naquilo que vocês falaram, que mexeu muito comigo, que é a questão que aí eu ainda tenho muito a aprender com vocês, e o professor César, eu ia até perguntar isso a ele, como é que a gente faz para ver cada pessoa que chega até a gente como uma oportunidade evolutiva, que aquela pessoa está chegando ali não é por acaso, né? Isso é muito, eu vejo isso como uma dificuldade ainda, mas eu acho que a partir do momento que a gente já começa a ver, a valorizar esses momentos, já está dando um grande passo, né? Eu acho que, Cristiane, isso é evolução, né, em última análise, né? Eu acho que é você fazer a alta assunção do seu papel como amparador. Às vezes a gente fica numa condição de ficar um pouco subalterno aos amparadores. A gente endeusa os amparadores. Mas, na verdade, os amparadores não gostam dessa posição. Eles gostam de pegar os assistidos e elevar eles até o nível deles. Porque o objetivo deles o que é? É criar cada vez mais líderes interassistenciais para poder alçar aí adiante e todo mundo ir junto, porque se melhora uma pessoa, melhora todo o grupo, entendeu? Então, para mim, a questão mais séria é, se a gente começa a pensar mais como amparador, tenta nivelar mais por cima, sobreparar as dificuldades, começa a pensar como que um amparador agiria diante dessa condição, você começa automaticamente a fazer rapport com a equipe extrafísica. E você começa a ter o abertismo para ter as inspirações, para poder, de fato, atuar sendo um assistente, né, multidimensional. E aí isso começa a fazer toda a diferença, porque você começa a fortalecer, você começa a ter o telefone vermelho, você começa a ter ponto extrafísico, você vai melhorando a equipe extrafísica que trabalha com você, que o pessoal vê que você dá resultado interassistencial, então você vai receber cada vez mais investimento, aí sua TENEPS começa a bombar, daqui a pouco você atinge a dispersidade, daqui a pouco atinge a oficina extrafísica, daqui a pouco você começa a ter acesso à central extrafísica, e aí vai, é um crescendo, né? É uma progressão geométrica. Às vezes você demorou milênios para chegar à condição da dispersidade. Dali você avança muito mais rápido, né? Mas eu acho que uma das chaves é essa. É pensar como amparador extrafísico. E se for pensar a semiconsciencialidade, é isso, né? Até certo ponto. É você admitir que você, nessa dimensão, você já é uma consciência extrafísica, né? Que integra um maxi-mecanismo multidimensional e que integra uma equipe extrafísica. Então, eu me lembro agora, professor César e Cristiane, né, nessa linha aí, né, uma vez numa tertúlia do professor Valdo, né, foi perguntado qual é a principal característica da Comunex evoluída, né, já que estamos falando aí do processo de evolução, né, e aí foram dadas diversas opiniões, né, cosmoética, comunicação, isso e aquilo, né,
e o professor Valdo, na época, comentou de que é a transparência. Então, a transparência, né, essa naturalidade, né, de todo mundo interagir, né, a hora que nós conseguirmos evoluir, né, conseguirmos alcançar esse patamar de tratar tudo com mais naturalidade, né, e transparência, de maneira autêntica, sem melindres, né, acredito que a gente vai ser um líder interassistencial, né, e ter mais reverberação através do exemplo, né. Pessoal, estamos aqui nos nossos minutinhos finais, né? Daria a gente levantar a bola, que já dá para mais 1 hora, mas a gente vai ter que fechar. A gente quer agradecer muito a presença de vocês, a presença do pessoal no YouTube. Dá uns minutinhos aí para cada um fazer o seu fechamento, a Silvana também trazer as reflexões e a gente fechar o debate de hoje. Podem falar os debatedores, as palavrinhas finais, que daí Silvana remata ali no final. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que a gente conseguiu avançar numa série de conceitos. Peço desculpas aí se a gente abusou um pouco dos neologismos, da conscienciologia. Se alguma coisa não ficar clara, imagino que o pessoal do Colégio Invisível consegue tirar as dúvidas. E é isso aí. E a gente também está no Calepino, todos os domingos aí, 5 da tarde, fazendo um jabá. Se quiserem aparecer lá também e perguntar, a gente está à disposição. Mas eu achei bem bacana, tá? Eu achei que a gente conseguiu avançar e não ficar só na superficialidade da análise do tema pseudo-harmonia. A gente conseguiu resgatar uma série de coisas bem sérias, bem profundas, e como você falou, né, João? Às vezes tem alguns conceitos que a gente falou aqui que daria para fazer um debate inteiro só sobre um conceito que foi trazido aqui. Mas eu acho que isso é a beleza, né, de você reunir tantas pessoas e poder interagir e trocar ideias. Então, muito obrigado e é isso aí. Desejamos um ótimo final de semana para todos aí. Eu também quero agradecer a oportunidade, né, pelo convite de participar desse debate. Achei muito interessante e profundo, né, e vamos fazer aí o melhor sempre, né, a intencionalidade de fazer o melhor, né, que daí, através do nosso exemplo, nós vamos conseguir, de maneira positiva, influenciar, né, ou trazer reflexões, né, ou possibilitar cada vez mais esses momentos aí, né. Então, à medida que a gente vai encorajando as pessoas, né, vai trazendo uma oportunidade para o debate, sempre é um momento de aprendizado, né, de troca, e também aprendi muito hoje, agradeço aí a Cristiane, ao professor César, né, Silvana, ao João, pelas provocações que fizeram aí durante o debate. Muito bom, muito obrigado e a todos um bom dia. Agradeço a todos aí a oportunidade, e eu sei que isso daí é um tema que a gente futuramente vai abordar, né, de uma outra forma, e tudo aprofundando cada vez mais. Eu acho até interessante outras pessoas que quiserem também colocar os pontos de vista aí no futuro, em outros debates, né? Agradeço muito a vocês a oportunidade, aprendi bastante, né? E eu espero que tenha gerado boas reflexões em todos, né? Então, bora lá exercer aí, sair dessa pseudo-harmonia. Vamos para a prática, né, pessoal? Muito obrigada. Bom, pessoal, muito obrigada a todos. Eu quero agradecer muito a todos os debatedores. Foi realmente muito rico, foi rico de informação, foi rico de energia, foi rico de amparo. Eu acho assim que eu tive muita coisa para refletir, vou ter muita lição de casa. Eu acho isso muito importante quando a gente sai com a lição de casa. Então, muito obrigada a todos vocês, aos internautas, e eu deixo aqui o nosso agradecimento geral e convido vocês para participar do nosso próprio debate parcientífico, que vai acontecer no próximo mês, no 3º domingo, certo? Muito obrigada a todos e até mais. As melhores energias.